Né, gente? A aula é sobre cefaleia, né? Então, qual que é o nosso cronograma? A gente vai falar um pouquinho sobre as cefaleias primárias, né? Migrânia, cefaleia do tipo tensional, trigêmeo autonômicas e outras cefaleias primárias, né? Que são as cefaleias primárias. Vamos falar um pouquinho de algumas cefaleias secundárias e um terceiro grupo, que são as dores neurofaciais ou de nervos cranianos. Então, cefaleia é qualquer dor que esteja na face, em segmento craniano ou em nervos, né, cranianos. É a queixa mais prevalente, né, na medicina, seja em qualquer área, tanto ambulatorial quanto emergência, e com certeza alguém já vai ter um episódio na vida, né? Aí isso é importante, né? Os pacientes eles chegam pra gente e eles falam assim: eu quero fazer uma ressonância porque eu tenho dor de cabeça, eu acho que eu tenho um tumor, né? Então, esse slide é justamente para isso, né? Para falar quais são as estruturas que são sensíveis à dor. Então, basicamente, é o periósteo, né? Então, a pelinha que recobre o osso, os grandes vasos intracranianos, então, por exemplo, carótida, né, cerebral média, e os seios venosos, por isso que trombose dói, né, e por isso que alguns tipos de aneurismas também dói, né, desde que sejam em grandes vasos intracranianos. E na leptomeninge basal aqui, né? Então não é toda a leptomeninge que é dolorosa, mas é principalmente a basal. Por isso que tumores de base de crânio, que infiltram a base do crânio, né? Eles são dolorosos. E por isso que às vezes meningite, né? Só quando tá pegando a base do crânio que é doloroso. E claro, as outras estruturas, então os nervos, o couro cabeludo, né? Mas basicamente o parênquima mesmo, ele não é doloroso. Parênquima não dói e nem os pequenos vasos intracranianos doem. A classificação internacional de cefaleia é uma classificação que a gente usa para falar se uma cefaleia é primária ou secundária. Então, lá, eles dão diretrizes de critérios diagnósticos para a gente. E é isso que a gente usa na rotina e no dia a dia. A última revisão é de 2018. Isso vocês conseguem colocar, é um artigo, né, que saiu na Cefalálgia que eles dão esses critérios. E como que essa classificação divide, né, os grupos? Então, a primeira parte é um grupo que chama cefaleias primárias. Cefaleia primária é uma cefaleia que não tem uma lesão estrutural justificando a dor. Então, o problema está ali próximo, é próprio do neurônio. A segunda parte é um grupo que chama cefaleias secundárias. Então, por exemplo, cefaleia secundária é um trauma, uma infecção, a um aneurisma, a um AVC, esse grupo. E a terceira parte é esse, neuropatias cranianas dolorosas, outras dores faciais e outras cefaleias. Esse grupo compreende as neuropatias mesmo cranianas, por exemplo, o nervo do trigêmeo, do glossofarinceo, do facial, né? E o que é importante, né? Que a intensidade da dor, ela não é proporcional à gravidade da lesão. O que isso quer dizer? Em geral, uma cefaleia secundária, por exemplo, em geral, ela vai ter característica de uma cefaleia do tipo tensional, que é uma cefaleia bem mais leve, que é bilateral, que o paciente continua fazendo as coisas dele. Já a enxaqueca, a cefaleia do trigêmeo autonômicas, né, são cefaleias extremamente graves em relação à dor e elas não impõem risco para o paciente. Então, isso é importante. Não é porque o paciente chegou gritando que ele tem uma doença mais grave. Em geral, quem chega gritando não é quem tem doença mais grave, né? É mais aquele paciente que está com aquela dorzinha, quietinho lá, né? Então, isso é importante. A cefaleia do tipo enxaqueca e do tipo tensional são as mais prevalentes. Elas chegam a ser de 80 a 90% dos tipos que chegam para a gente. Isso é importante porque quando a gente chega lá na emergência, a gente está trabalhando na emergência, muitas vezes a gente acha assim, poxa, está com uma dor de cabeça, isso daqui deve ser alguma coisa grave. Então, de 80 a 90% dos casos, vai ser só enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional, né? Por isso que a gente vai usar alguns parâmetros para tentar diferenciar o que é potencialmente de risco. As cefaleias secundárias, que é o que a gente mais se preocupa, porque elas impõem risco de vida para o paciente, elas são muito raras. E nesse grupo, né, como a gente viu lá no ambulatório,
As cefaleias primárias, ela tem esses três primeiros que são importantes, que tem, a gente vê bastante, que não precisa de exame de imagem. Então, enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, cefaleia trigêmea autonômica. São cefaleias que, se preencher critério clínico, a gente não precisa fazer exame de imagem. Só que tem esse quarto grupo, que chama outras cefaleias primárias, que, em geral, são cefaleias que são realmente primárias, não tem uma lesão causando elas. Mas, por algumas características que são red flags, né, que são sinais de alerta, a gente sempre vai precisar fazer exames complementares para a gente descartar outras causas. Deixa eu dar um exemplo de outras cefaleias primárias. A cefaleia hípnica, né? Aquela cefaleia que acorda o paciente na madrugada. Em geral, a cefaleia hípnica é uma cefaleia primária mesmo. Mas a gente tem que descartar se não tem hipertensão intracraniana, se o paciente não tem apneia do sono, né? Então, em geral, vai ser uma cefaleia primária, mas precisa ser descartado outras causas. E dentro do grupo de cefaleias primárias, né, tem as três principais, que a gente vai falar agora quais são os critérios, e o outras cefaleias primárias. Então, a migrânia ou enxaqueca é a segunda cefaleia mais comum. Isso é importante, é uma coisa que cai na prova, né? É a mais comum em serviços terciários, então, um ambulatório de especialidade. A mais comum geral é a cefaleia do tipo tensional. Só que não é a principal causa de procura de cefaleia, porque em geral a cefaleia do tipo tensional é uma cefaleia leve, que não leva o paciente a procurar atendimento médico, né? Então, a que mais leva atendimento médico é a migrânia, mas ela é a segunda cefaleia mais comum, tá bem? É a mais comum, né, nos setores de consultas médicas, é altamente prevalente. Em geral, ela vai começar numa idade mais jovem, aí 10 anos. A maioria acontece antes dos 20 anos, mas a gente considera uma idade de início antes dos 35 anos. Depois dos 35 anos, ela até pode acontecer associada com desencadeantes, por exemplo, um trauma encefálico, uma trombose, né? Às vezes, alguma lesão cerebral pode desencadear uma cefaleia primária. Mas todas as vezes que uma enxaqueca começou depois dos 35 anos, a gente precisa investigar. E ela tem um componente genético muito forte, então a grande maior parte dos pacientes vão ter histórico familiar. E isso é o mais importante, os critérios de enxaqueca, que é o que a gente pega bastante, né? O critério mais importante é a duração. Então, a enxaqueca, ela nunca vai durar menos que 4 horas. Se ela está durando menos que 4 horas, não é enxaqueca, a gente precisa investigar. Mas a duração, ela varia aí de 4 a 72 horas. Ela precisa ter dois desses quatro critérios. Então, ser unilateral, pulsátil, de moderada ou forte intensidade e piorar com a atividade física. Não precisa ter os quatro, precisa ter dois desses quatro. E tem que ser acompanhado de pelo menos um desses dois. Então, foto e fonofobia, náuseas e ou vômitos. Uma coisa que é típica, né, de migrânia é que se o paciente fala que tem essa característica é migrânia, é alternalado. Ele fala assim, ah, às vezes começa do lado direito, às vezes começa do lado esquerdo. Não tem nenhuma outra cefaleia que faz isso. Então, quando o paciente fala que é alternalado, vai ser uma enxaqueca mesmo. Então, aqui são alguns sintomas que o paciente ele refere. Então, a fotofobia é uma hipersensibilidade à luz. Muitos pacientes que estão tratados, às vezes eles não têm mais dor de cabeça, não tem mais nenhum daqueles comemorativos, mas eles mantêm com fotofobia. E isso é um sinal de que está tendo alguns sintomas da enxaqueca, né? E a fonofobia é uma hipersensibilidade ao som. É muito comum sintomas, né, de fotofobia, náuseas, vômitos nos pacientes com migrânia, e tem alguns pacientes que eles têm outras queixas, né? Então, por exemplo, pródromo de diarreia, muito comum no dia que antecede a crise, retenção hídrica, paciente que faz aversão de paladar, então, 1, 2 dias antes das crises, dá muita vontade de comer carboidrato ou doce, né? Paciente que tem muito bocejo também prévio ao quadro. E uma característica também bem importante, em geral piora pré-menstrual ou durante a menstruação.
E a aura, ela é um sintoma que pode ser tanto visual, sensitivo, está associado com linguagem, ser motora de tronco cerebral e retiniana, né? O que que é importante da aura? É um sintoma que é completamente reversível. É diferente de um AVC, né? Isso vai ajudar a gente a diferenciar um pouco, porque às vezes é difícil a gente diferenciar o que que é uma aura, o que que é uma crise epilética e o que é um AVC. Então, como a gente vai tentar fazer essa diferença? A aura, ela é um sintoma que dura de 15 minutos a 60 minutos, ou 5 a 60 minutos. Em geral, a gente usa 15 minutos, né? A 60 minutos. Então, é uma duração mais prolongada. Por que 15 minutos? Em geral, uma crise epilética, ela dura aí 2, 3 minutos. Então, se passou um pouquinho mais disso, a gente vai achar que é mais ou um AVC ou uma aura. E a crise epilética, um pouquinho menos de tempo, 1, 2 minutos no máximo, né? Uma crise epilética aí, não complicada, lógico, né? E como a gente vai diferenciar uma aura de um AVC? A aura, ela cresce ao longo do tempo. O AVC, ele acontece máximo no início. Então, por exemplo, uma aura, o paciente começa a falar assim, que na visão começou com um ponto colorido, e aí foi aumentando, perdeu a visão, teve dificuldade para falar, né? Então, isso ao longo de alguns minutos. O AVC não, ele começa ao máximo já logo no início. Perdeu a visão, perdeu a fala e perdeu a motricidade ou a sensibilidade. Além disso, a aura é um sintoma que, em geral, é positivo. Brilha coisas, vê coisas na visão. O paciente tem formigamento, não é que ele perdeu a sensibilidade, né? Mas tem auras que são negativas. Então, tem aura que perde a força de um lado do corpo, tem aura que o paciente simplesmente para de ter linguagem, então fica afásico. Na dúvida, a gente sempre vai tratar como que é mais grave, que é um AVC, né? Então, não é incomum, todo neurologista já vai ter trombolizado uma aura migranosa. E é completamente seguro, então não tem problema. Então, aqui falando, né, sobre esses sintomas, né, da aura, depois vocês vão ler com tranquilidade, mas é mais ou menos isso. Que a aura em geral está associada com sintomas positivos, apesar de que pode ser negativo. E aqui é uma ilustração de mais ou menos como que acontece uma aura, para quem não tem enxaqueca, né? Porque quem tem já sabe um pouco mais, né? Começa com um sintoma central, positivo em geral. Então, vocês veem que até tem uma perda de visão, só que ao redor é colorido, tem uma figura geométrica. E ao longo dos minutos, ela vai crescendo, né? Então, você vê que não é igual um AVC, que começou máximo de um tempo, não. Está crescendo. Isso poderia ser uma crise epilética? Poderia. Como que a gente diferencia? Uma crise epilética de 25 minutos, o paciente já está em estado de mal, ele está péssimo, né? Então, não deve ser uma crise epilética, porque 25 minutos o paciente já estaria em estado de mal. Aqui é um outro tipo de aura também, né? Que o paciente tem sintomas positivos ao redor da visão, né? Aqui são as fosfenas, né? Que são os pontinhos coloridos. Isso daqui é um escotoma cintilante, né? Então, perde a visão central ou de algum ponto ali da visão e ao redor tem sintomas positivos. E aqui é um quadro do Van Gogh, né, que chama Noite Estrelada, que Van Gogh ele tinha migralepsia, né, que é migrânia associada com crise epilética, e ele tinha muitos sintomas de aura visual, né? Então aqui era representando mais ou menos uma aura visual que ele tinha. Isso é muito comum o paciente falar que parece que a imagem ela tá num dia quente, né? Tá toda desfocada. Tem pacientes que têm esse tipo de aura que ele retratou muito bem aqui, parece que tá tudo derretendo, né? E tem duas condições de migrânia que a gente precisa se atentar. Então, tem paciente que tem aura migranosa sem dor. Então, o paciente só tem aura, mas não tem cefaleia. Isso é muito comum em paciente que a gente trata e está bem tratado. Então, ele às vezes não tem dor de cabeça, mas ele tem aura. Só que acontece de ter só aura sem dor. Então, seria um principal diagnóstico diferencial aí para crise epilética, né? E a outra complicação, na verdade, da migrânia chama migrânia crônica, que é um paciente que está tendo cefaleias quase diárias, mais que 15 dias no mês. Isso é mais para a gente pensar como que a gente vai tratar, muda um pouquinho o tratamento. E também aumenta o risco de complicações, né? Pacientes que estão tendo muitas crises podem evoluir para trombose, né? Para acidente vascular cerebral.
Então, aqui, né, as complicações. O estágio mal enxaquecoso, né, o status migranoso que a gente chama, que é quando está durando mais que 72 horas uma crise. Isso é importante porque se a gente não trata um paciente, deixa ele com mais 72 horas com crise, ele pode evoluir para complicações da migrânia, AVC e trombose, né? E aura persistente, né, a gente fala que é quando o paciente está com uma alteração, um déficit neurológico, né, visual, sensitivo, motor, que seja mais que uma semana, isso é gravíssimo, pode evoluir para AVC, e o AVC mesmo associado com a migrânia, né? Então, acontece quando uma aura está persistente, aí mais que 60 minutos, ou quando o paciente está com um sintoma de aura, né, persistente, por exemplo, 30 minutos, e a gente faz um exame de imagem e já fez um AVC. Isso a gente chama de infarto migranoso, que não é tão incomum. O do Van Gogh, né, que são crises epiléticas desencadeadas por uma migrânia com aura, isso a gente chama de migralepsia, então é uma crise epilética que precede até em 1 hora uma crise de migrânia. E outra complicação muito vista, né, cefaleia para abuso de analgésico. O paciente que faz abuso de analgésico, ele diminui o limiar de dor. Então, ele passa a cada vez ter mais cefaleia, mais cefaleia, mais cefaleia. Quanto mais analgésico, mais cefaleia ele vai ter. Então, o próprio analgésico induz a cefaleia dele. É uma condição específica que a gente precisa tratar o abuso de analgésico, senão a gente não consegue tratar a migrânia ou qualquer outro tipo de cefaleia, né? E aqui os sintomas premonitórios de resolução, que eu falei para vocês, né? Que é muito comum alguns dias ou horas antes, o paciente ter bocejo, isso é muito comum, náusea, ter uma alteração de paladar, essa aversão, polidipsia, é muito comum, o paciente bebe muita água, algumas horas antes da crise, né? E sintomas de recuperação ou resolução. O paciente fica com uma descognição. Crises mais importantes de migrânia pode ficar até 48 horas com uma perda de concentração, perda de raciocínio, uma sensação de fadiga, de muito cansaço, e a rigidez cervical, que é muito comum o paciente falar que tem dolorimento cervical antes da crise ou no período que se recupera. E como que a gente vai tratar, né, um paciente que tem migrânia? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que fazer uma anamnese com um exame físico. É isso que vai definir o diagnóstico, porque a gente não vai usar nenhum exame complementar para ele. A gente vai identificar o que está desencadeando as crises. Então, a gente tem desencadeantes que são alimentares, desencadeantes que são comportamentais. Então, comportamental, alteração do ciclo sono-vigília, né? Paciente que dorme mais ou dorme menos, né? Paciente que não faz atividade física. E a gente tem desencadeantes que são de abuso, então, por exemplo, abuso de analgésico, abuso de cafeína, né? Então, é isso que a gente vai tentar identificar para orientar o paciente. A gente vai tratar a crise de uma forma aguda, então, na emergência ou no próprio consultório, e já vamos iniciar um tratamento profilático. E a gente vai reavaliar periodicamente esse paciente, né? O que são essas reavaliações periódicas? Em geral, a medicação profilática, a gente mantém aí de 6 meses a 1 ano. Em geral, se a gente fizer esse tratamento de 6 meses a 1 ano, o paciente entra em remissão. A remissão é aquele período que o paciente fica bem, livre de crises, né? Em geral, se a gente trata direitinho, o paciente entra em remissão. Depois de alguns anos, vai voltar a ter crise? Vai, né? É uma doença crônica. A gente trata de novo, ele entra em remissão e vai nesse samba até a mulher entrar na menopausa ou o homem por volta dos 50 anos de idade. Mas se a gente fizer direitinho, o paciente tem uma excelente qualidade de vida, né? E o que é importante nessas identificação de desencadeantes? Muitas vezes, a gente pega o paciente lá do ambulatório que está usando medicação há 5 anos. Por que esse paciente está há 5 anos usando medicação e não entra em remissão? Aí a gente tem 3 fatores principais que a gente precisa identificar, orientar e tratar. O primeiro, abuso de cafeína. Abuso de cafeína faz as crises manterem-se permanentes e a gente não conseguir tirar a medicação e não conseguir que o paciente entre em remissão. O outro é abuso de analgésico, que eu já falei para vocês, né? Então, por exemplo, o pacientinho que tem uma enxaqueca e tem uma dor lombar, uma dor de coluna, e o pessoal da Antálgica passou tramadol ou codeína. São medicações que elas mantêm muito crônica a cefaleia, né? Então, o paciente vai ter dor por conta do uso do opioide, né?
E a terceira condição são os transtornos psiquiátricos não tratados. Então, paciente que tem depressão, que tem ansiedade, se a gente não tratar, ele vai continuar tendo cefaleia, né? Então, aqui, quanto aos desencadeantes, né? Isso precisa saber de cor para falar para o paciente. Café pode tomar? Pode, uma dose pela manhã, não pode fazer abuso, ficar repicando ao longo do dia. Chá e refrigerante, a gente precisa orientar esse paciente. Chocolate achocolatado, as bebidas alcoólicas, cerveja e vinho. Então, esses são os piores, são os que mais desencadeiam. E tem outros alimentos que eles são somatórios, né? O paciente vai comendo ao longo da semana e vai tendo crise. Então, entra os embutidos, presunto, salsicha, mortadela, os queijos com fungo, então mussarela, parmesão, queijo brie, né? De fruta, melão e melancia, pimenta, pepino, pimenta e pimentão, abacate se consumir todos os dias, pitanga e pitaia, né, que são alimentos não muito comuns, nozes, castanhas, tudo que tem glutamato monossódico. Então, assim, temperos prontos, sazon, quinora, ajinomoto, shoyu, salgadinho de pacote, os alimentos que têm corantes. Então, por exemplo, sorvete colorido, doce colorido, aqueles suquinhos artificiais, né, que tem muito corante. E o próprio adoçante, né, se for à base de aspartame. Pode utilizar o de sucralose ou estévia, tá? Então, isso, assim, tem que ser falado toda consulta para o paciente. E tem que ser forçado, mas e aí, tá comendo? A outra coisa que eu esqueci é o molho de tomate pronto. Então, aquele de pomarola, né, aquelas coisas. Ketchup, mostarda, esses molhos prontos, né? Não pode fazer abuso de analgésico. O que é abuso de analgésico? A gente considera quando o paciente faz uso de mais que 6 doses de analgésico simples, então dipirona, paracetamol, Dorflex, Neosaldina. Quando usa mais que 4 específicos para enxaqueca, então entra aqui Sumax, Naramig, Maxalt, ou 2 doses de tramadol ou codeína. Por isso que a gente não pode fazer tramadol, codeína, morfina para o paciente na emergência. Uma que não melhora a enxaqueca e outra que a gente cronifica. O paciente até pode passar a dor naquela hora, porque a gente usou uma dipirona, por exemplo. Mas a chance dele ter dor, rebote, vai ser imensa. O paciente vai voltar no dia seguinte no plantão do outro colega, né? A gente tenta evitar estrógeno nos pacientes que têm migrânia com aura, então, ou pacientes que têm migrânia sem aura, que estão muito refratários ao tratamento. A gente vai preferir usar progesterona ou DIU, o DIU é a melhor opção, na verdade. E fazer orientações para o paciente. Olha, não pode dormir a mais nem dormir a menos. Não pode ficar com jejum prolongado, então mais que 4 horas sem comer. Tem que fazer atividade física regular, tem que usar medicação profilática, né? E orientar sinais de alarme, né? Se estiver tendo alguma complicação da migrânia. Eu acho que esse é o mais importante para vocês no pronto-socorro, né? Como que a gente vai tratar um paciente? Em geral, quando o paciente chega para a gente na emergência, ele já tomou analgésico simples, dipirona, cetoprofeno, paracetamol, essas coisas, né? Mas se ele não tomou, você pode começar com uma analgesia simples. O que eu faria, por exemplo, que eu fazia no pronto-socorro quando dava plantão, né? Dipirona, cetoprofeno e Plasil. Por que o Plasil? O Plasil, ele é um bloqueador dopaminérgico. E como a migrânia está associada com uma inundação de dopamina no cérebro, se a gente usa um bloqueador dopaminérgico, a gente bloqueia a dor. Então, gente, não é de, de náusea, não é pela náusea que a gente vai usar, é para tratar mesmo a dor de cabeça do paciente. Então, essa seria a primeira linha. Analgésico simples, anti-inflamatório e Plasil. Aí, não necessariamente Plasil, pode ser o Dramin também, mas o Plasil é um pouco melhor, né? Mas alguns pacientes têm efeito colateral com Plasil. Mas assim, não contraindico o uso. A segunda linha, a gente vai fazer corticóide para esse paciente. Em geral, aquela dexametasona mesmo que tem no pronto-socorro, que tem 10 miligramas. Você pode colocar no sorinho, né, para infundir, ou pode fazer em bolos mesmo. Não passou, aí a gente entra com terceira linha de tratamento, que é o que a gente em geral faz numa avaliação
de especialidade, paciente que já tomou tudo e não melhorou. Para isso, a gente tem três principais medicações, que é essa daqui, que é o estado de mal enxaquecoso, né? Que a gente mais gosta, mais ama. Clorpromazina. A clorpromazina, ela é excelente para passar enxaqueca. Com certeza vai passar com clorpromazina, gente, porque se não passou na primeira dose, vocês repetem, vai passar na segunda. Se não passou na segunda, repete, vai passar na terceira. Sempre sai com clorpromazina. Se não saiu, é porque não é enxaqueca, né? Então, como que a gente faz a clorpromazina? A ampolinha tem 25 miligramas. Em geral, um paciente que está com uma pressão boa, tudo, faz uma ampolinha num soro de 500 e pede para correr em 1 hora. Principal complicação da clorpromazina é fazer hipotensão. Então, paciente magrinha que chega com uma PA ali de 10/6, toma cuidado, né? Ou então você faz a medicação, já pede para correr um soro logo em seguida, né? Mas é uma medicação super bem tolerável. Se você tiver com muito medo que a pressão da paciente está muito baixa ou ela é muito magra, faz meia ampola. Não passou, repete. Não passou, repete. A dose, né, em geral é de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo, né? Então é uma dose bem alta aí, né? A gente pode fazer bastante. Outra medicação, por exemplo, paciente que não pode receber clorpromazina. Ó, por exemplo, paciente que infartou. Eles usam nitrato, né, para tratar um infarto, né, para fazer a vasodilatação. E o nitrato, o isordil, ele dá muita dor de cabeça. Então, em geral, os pacientes que já têm enxaqueca vão ter enxaqueca, crise migranosa, na hora que está tratando um infarto, né? E a gente não pode usar clorpromazina. A clorpromazina vai fazer hipotensão, vai fazer bradicardia, né? Então, uma outra opção seria fazer o Aldol mesmo. O Aldol pode ser por boca ou pode ser injetável. A gente tem o injetável no hospital, né, que tem 5 miligramas. Você faz intramuscular mesmo no paciente e ele vai sair da crise. Ou, por exemplo, você pode fazer por boca também, se ele não estiver saindo. Pode fazer 5 miligramas ou 1 miligrama, depende do peso do paciente aí, né? Se ele é gordinho ou não. Outra opção é fazer corticoide em dose de pulsoterapia. Nunca vi a gente precisar fazer isso. Em geral, com a clorpromazina, 95% dos pacientes a gente vai resolver, né? Se a gente não puder usar a clorpromazina, a gente vai resolver com a Aldol. Que paciente, por exemplo, a gente usaria corticoide como a primeira escolha? Gestante, né? Gestante não pode usar a clorpromazina. Até pode usar a clorpromazina e a Aldol. Até pode. Mas assim, que seja mais seguro, né? Seria o corticoide. E a outra opção, se o paciente não puder receber nenhuma dessas medicações, seria a gente fazer bloqueio do gânglio ciano-palatino. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, eu tenho, ó. Então, o gânglio ciano-palatino, ele é um gânglio que fica aqui dentro do nariz, né? Eu acho que vocês já devem ter visto a gente fazendo pronto-socorro em médicos ou enfermeiros que estão com crise. A gente pega a lidocaína mesmo, que a gente faz injetável, né? E a gente coloca dentro do nariz, com o paciente, primeiro no decúbito dorsal mesmo, aí você joga meio ml. Pede para o paciente lateralizar a cabeça com ela caída 30 graus para trás, meio ml. Aí depois com a cabeça 30 graus para frente, lateralizada, meio ml. E a gente faz isso, o paciente sai da crise. Excelente, não dá nenhum efeito colateral importante, só dá um gosto muito ruim na boca, né? E fica anestesiada a garganta. Mas, por exemplo, paciente que está trabalhando, a gente, né, tá lá de trabalho, de plantão. Não dá para você fazer Aldol, clorpromazina ou pulsar o paciente lá. O paciente tem que voltar a trabalhar, né? Então, em geral, a gente faz esse bloqueio, né, do gânglio ciano-palatino, que a gente chama de lidocaína intranasal, né, o nome comum que a gente fala, né? É muito legal, só que em geral dá rebote. Quer dizer assim, passa na hora, mas volta em seguida. Então, para não dar rebote, a gente pode usar ou um triptano, que não tem disponível no SUS, ou a gente passar mesmo um corticoide ou um anti-inflamatório. Então, por exemplo, faz o bloqueio intranasal e já passa um naproxeno, um cetoprofeno para o paciente, que o corticoide ou o anti-inflamatório vai segurar para a crise não voltar, só que ele não é tão bom para tirar rápido da crise. E a lidocaína intranasal a gente tira o paciente da crise. Pode ser feito botox, né, no gânglio para paciente que é extremamente refratário. Mas assim, não precisa, gente. E o paciente ele resolve muito bem com as outras medidas.
E o tratamento profilático? Tem 1 milhão de medicações que a gente pode usar. A gente vai usar muito qual que é o perfil do paciente. Então, aqui, todas essas são medicações que a gente usa. Tem medicações que a gente chama de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Dependendo, né, do quanto a gente tem nível de evidência que melhora. Então, primeira linha, quais são? A gente tem basicamente 4 medicações. O beta-bloqueador, que pode ser qualquer um deles, em geral a gente usa propranolol, tupiramato, tricíclico, que pode ser a amitriptilina ou nortriptilina, e tem um estudo que equiparou melatonina com tricíclico, então a gente pode usar melatonina também. O Depaquene, o ácido valproico, em todos os estudos vocês vão ver que ele tem um nível de evidência alto. Por que que a gente não usa tanto como a primeira linha? Tem muito efeito colateral. Então, em geral, como são mulheres jovens, a gente não pode usar porque ele é muito teratogênico. Ele dá acne, ele dá ganho de peso para homem, ele dá queda de cabelo, né? Pode deixar o paciente um pouco mais impulsivo também, né? Nas doses baixas que a gente usa. Então, não é uma medicação que a gente super usa, né? Mas tem um efeito bom para migrânia. Medicações de segunda linha, que são muito boas, que a gente sempre usa, né? E que apesar de ser segunda linha, elas são muito boas porque tratam ansiedade, né? Então, os antidepressivos. O nosso querido aqui é a venlafaxina, não tem no SUS, é um pouco cara, fica em torno de uns R$ 80 por mês, né? Os mais baratos, né? Mas a gente pode usar também fluoxetina, por exemplo, né, para tratar como segunda linha. E também gabapentina e pregabalina, entra aí como uma segunda linha também. Principalmente paciente que tem dor de coluna, né? Paciente que já tem uma dor neuropática. E terceira linha, tem muitas medicações. Então, só para vocês saberem, ó, por exemplo, memantina, que a gente usa para demência, ou para paciente que tem Wernicke, paciente agitado, paciente em delírio, né? A gente usa a memantina, uma medicação legal. Ela também pode ser usada para enxaqueca. Pisotifeno, que é um indutor de sono, pode também. A gente usa uma dose bem baixinha, mas dá muito ganho de peso. A flunarizina, o Vertix, pode também usar para enxaqueca, principalmente paciente que é jovem, que tem menos aí de 15 anos. Porque a flunarizina, ela dá sintoma parkinsoniano, faz muita impregnação, né? Então, você não vai usar para um paciente que é adulto ou idoso. Além disso, dá muito ganho de peso. A flunarizina, ela é primeira escolha na infância, para criança e adolescente. Igual o Depaquene. O Depaquene também é uma primeira escolha para infância, né? Como a gente, em geral, atende só adulto, não é uma medicação que a gente vai usar muito. Verapamil, toxina botulínica, é, sandomigran, nimodipino, né? Tem várias medicações de terceira linha. A gente vai tentar sempre usar uma medicação de primeira ou segunda linha. E tem um grupo que chama suplementos, que não são exatamente medicações. Então, ó, para quem principalmente? Gestante ou mulher que quer engravidar é um problema para a gente, porque a gente praticamente não pode usar nada. O que que a gente poderia usar para uma gestante ou para uma mulher que quer engravidar? Então, a primeira escolha seria magnésio. Magnésio com riboflavina, né? Que são suplementos que não fazem mal, não tem contraindicação na gravidez. Tem uma formulação que chama Magnem B6, que vende na farmácia, que já tem essa dose, 600 miligramas de magnésio com 400 miligramas de riboflavina. A gente pode dar todos os dias para o paciente para a dor não vir, tá bom? Coenzima Q10 até pode ser usado, mas é muito caro, não vale a pena. Outra medicação que daria para a gente usar na gestante ou na mulher que está tentando ficar grávida é melatonina. A melatonina não tem uma contraindicação é, absoluta, né? Ela não é aquela medicação liberada porque não tem estudo com ela. Mas a riboflavina é uma medicação legal também para esse tipo de paciente. Então, falando um pouquinho dos remédios, os beta-bloqueadores que a gente usa como primeira linha, em geral a gente usa o propanolol. O comprimido tem 40 miligramas, você pede para o paciente começar com meio comprimido 2 vezes ao dia, e depois de uma semana aumenta para um comprimido 2 vezes ao dia, mais ou menos 80 miligramas. Quais a hipotensão da impotência sexual, né?
É uma medicação que a gente não usa tanto por conta desse perfil de efeito colateral. Mas para quem a gente poderia usar? Ah, o paciente que já é hipertenso, por exemplo, e a gente fica na dúvida se a dor de cabeça dele está sendo por conta da hipertensão, que de vez em quando dá um escape, ou se é pela enxaqueca, né? Medicação interessante nesse caso. Os tricíclicos, né? Em geral, a gente usa a amitriptilina, que tem no posto. O comprimido é de 25 miligramas, a gente pede para o paciente começar com meio comprimido à noite e depois aumenta para um comprimido inteiro. Se precisar, a gente aumenta 50, 75 miligramas, mas em geral a gente não precisa de doses altas. 75 miligramas, em geral, é a dose antidepressiva que o pessoal da psiquiatria usa mais, né? Para enxaqueca, 25, 50 miligramas é o suficiente. A nortriptilina, a gente escolhe ela para paciente que a gente não quer que tenha tanta sonolência, porque a amitriptilina dá sonolência, né? A nortriptilina não tanto, bem menos. O que é contraindicação para tricíclico? Paciente cardiopata. Cardiopata, principalmente com insuficiência cardíaca, né? Ou bradicardia, vai piorar o coração. Tricíclico, dá ganho de peso pelo aumento da vontade de comer carboidrato, né? E também dá constipação intestinal. Para quem que a gente usaria, que seria bem legal? Ah, o paciente que tem já uma incontinência urinária e a gente quer que melhore essa continência. O paciente que tem uma insônia e a gente quer usar ele como indutor de sono, né? Ou um paciente que tem um transtorno psiquiátrico do tipo ansiedade, depressão, né? E que a gente vai usar uma dose mais baixa. Dá para usar. Como eu falei para vocês, gente, a flunarizina é a primeira escolha na infância, né? O comprimido tem 10 miligramas, em geral meio comprimido todo dia à noite. Efeito colateral, dá sonolência, dá sintoma extrapiramidal, então parkinsoniano, dá ganho de peso. Na infância, esses efeitos colaterais não são tão importantes. Em geral, eu uso com paciente até os 14, 15 anos. Depois eu uso medicação de adulto mesmo. O pisotifeno, como eu falei para vocês, que é um antagonista de serotonina, não é legal. Evitem usar. Mas, por exemplo, mirtazapina também daria. Só que aí você passa um comprimido de mirtazapina, em vez de voltar um paciente, volta dois. Tanto o ganho de peso que dá mirtazapina. Então, a não ser que seja um paciente que tem indicação de usar essas medicações, a gente não deve usar. E os antiepiléticos, que são maravilhosos, né? Então, o tupiramato. Tupiramato e melatonina são as únicas medicações que a gente tem para enxaqueca que não dão ganho de peso. Pelo contrário, fazem perder peso. Em geral, 10% aí do peso corporal. Então, se vocês querem um remédio que não dê ganho de peso, e inclusive vai perder peso, tupiramato. Tupiramato, única contraindicação absoluta é o paciente que tem glaucoma ou litíase renal. Não pode usar para litíase renal. Que dá de efeito colateral? Dá formigamento. Formigamento nas mãos, ao redor da boca, nos pés. E do mesmo jeito que tira o apetite, tira a vontade de beber água. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? E a gente não pode usar para paciente que já tem um quadro demencial, porque ele pode dar um alentecimento, deixar o paciente um pouco descognitivo. Isso é uma coisa bem relativa, viu, gente? Igual eu tomei tupiramato a residência inteira para enxaqueca, eu nunca tive efeito colateral. Muito pelo contrário, assim, a alteração do paladar que dá o tupiramato ajuda a gente com aqueles desencadeantes. O tupiramato tira a vontade de comer chocolate, de comer doce, de ficar comendo massa, que vem em geral com aquele monte de coisa que dá enxaqueca. E é uma alteração de paladar que depois você aprende a ficar sem, né? Então, igual, hoje é muito difícil comer doce, praticamente impossível comer doce, porque da época que eu tomava tupiramato, eu fiquei com aquela mudança de paladar dele, né? Você acostuma, né? Então eu acho super legal para paciente que tem muito desencadeante alimentar e não consegue tirar o refrigerante, não consegue tirar, né? Tupiramato é bem interessante. Comprimido tem 50 miligramas. Em geral, a gente começa com meio à noite, uma semana, e depois aumenta para um inteiro. Aí, se precisar, a gente aumenta aí para 100 miligramas. E, em geral, não precisa. 50 miligramas é o suficiente. Se a gente quiser que o paciente perca um pouquinho mais de peso, aí a gente aumenta a dose. Uma medicação legal para isso. Também tem, né, o Depaquene, que eu falei para vocês que tem que tomar muito cuidado com
ele ser teratogênico. Como os pacientes que têm enxaqueca em geral são mulheres em período fértil, não é uma medicação interessante. Tomar muito cuidado, é o mais teratogênico que a gente tem, né? Mas o Depaquene, para mulher que já está na menopausa, para um homem que é magrinho, também a gente pode usar. Mas a gente não usa muito. E a gabapentina ou pregabalina. Então, são medicações de segunda escolha, mas que, por exemplo, o paciente já tem uma dor crônica, está usando opioide, que é péssimo para a gente, tramadol, codeína. Aí a gente pode pegar e tentar tirar o opioide dele usando gabapentina, porque já é uma medicação que trata dor crônica, que trata dor neuropática. Então, seria interessante para a gente já tratar a enxaqueca e a dor neuropática dele. Em geral, a gente começa com a GABA de 300 miligramas e vai aumentando para 300 de 12 em 12. Eu vi que tem bastante gente mandando mensagem, deixa eu ver se é alguma coisa aqui. Não, não é de vocês. É interessante a pregabalina ou a GABA. Para quem que a gente não pode usar? Praticamente para ninguém, medicação super bem aceita, né? É primeira linha para paciente que tem Parkinson, por exemplo, que tem insônia. É uma medicação legal para idoso, principalmente a pregabalina, né? Medicação interessante, mas a gente vai usar principalmente para paciente que já tem dor crônica. E a miscelânea é aquelas que eu falei, a venlafaxina, que é uma medicação maravilhosa. Então, a gente, em geral, começa com a cápsula de 37,5. A gente, né, a psiquiatria, eles já são mais já começa um pouco mais forte, né? Mas para não dar muito efeito colateral, começa aí com 37,5, 10 dias de manhã, depois do café da manhã, é uma cápsula. Aí depois passa para 75 miligramas, a cápsula de 75. A medicação é excelente. Também não é uma medicação que dá ganho de peso. Muito pelo contrário, os pacientes em geral falam que perderam peso com ela, porque ela tem uma aumenta a noradrenalina na fenda, o paciente fica mais ativo, tem mais disposição para fazer atividade física, tudo, né? Então a venlafaxina é bem interessante. Não pode usar para glaucoma, como a maior parte dessas medicações. E o Botox, que é um tratamento que a gente pode fazer também para o paciente, em pontos específicos, que é um tratamento interessante para paciente, principalmente que tem bruxismo. Então, o paciente já tem bruxismo, você já faz uma setter, já faz o temporal, e isso já vai melhorar a enxaqueca dele também. Em geral, não precisa fazer, pode alterar a face e tudo, né? Mas é interessante. Eu acho que se tiver alguém de vocês que trata com a gente, às vezes faz um pouquinho de botox, né? Bem legal. Então, Professora, pode falar. qual que é a dose da melatonina e como que eu Opa. orientaria? A melatonina, é interessante falar, ainda bem que você lembrou. Ela é uma medicação de primeira escolha para paciente que tem enxaqueca associada com trabalhador de turno. Então, a gente ou enfermeiro, né, que a gente pega muito. O paciente tem crise toda vez que vai dar plantão. Lógico, daria para usar uma venlafaxina, que não dá sono, um tupiramato? Daria. Mas a melatonina é interessante em trabalhador de turno. A gente passa 3 miligramas, é 3 a 10 miligramas. 10 miligramas é uma dose mais para insônia, né? Em geral, 3, 6, 8 miligramas é o suficiente, mas a gente começa com 3. É manipulada, né? Então você pode passar qualquer dose. Meia hora antes de dormir. Paciente que, por exemplo, usa melatonina para essas crises que é de privação de sono, você faz assim: o dia que o paciente for dormir em casa, pede para ele tomar uma cápsula meia hora antes de dormir. O dia que o paciente for dar plantão, ele não toma na hora que ele está indo para o plantão, ele toma a hora que ele está saindo do plantão e vai dormir em casa, tá? Isso é interessante para quem ganha muito peso por causa que dá plantão, para quem tem dor de cabeça, tem descognição associado com o plantão, né, com essa privação de sono e alteração do ciclo sono-vigília, né? Ou o paciente, por exemplo, que tem alteração do ciclo circadiano. Olha, quer ver paciente idoso, que em geral a luz já não é mais tão eficiente para ciclar o sono dele. Melatonina é a primeira escolha, né, para o paciente. É a primeira escolha para qualquer tipo de insônia, na verdade, mas esse grupo de pacientes idosos, que na verdade é dependente muito de luz, ou para quem dá plantão, medicação excelente. Dá perda de peso, melhora o metabolismo de todo o corpo. Então, por exemplo, quem tem constipação, melhora a constipação, ajuda no ganho de massa muscular. Efeito colateral. Como aumenta um pouco o metabolismo, o paciente ele tem mais sudorese, ele tem mais. Eu acho que é mais a sudorese, pode dar diarreia em alguns pacientes e dar perda de peso, igual o topiramato. Mas em geral isso não é um problema.
E é uma medicação que não tem contraindicação para nada, né? Então, excelente aí. Bom que você lembrou. Será que eu esqueci de falar alguma medicação, gente? É porque eu falo tanto no ambulatório que às vezes eu esqueço. Mas aí a melatonina é bem interessante mesmo. Às vezes não faz efeito, porque como ela é manipulada, eles não colocam a dose certa. Aí, ou você pode pedir para o paciente importar, ou você aumenta a dose. Em geral, eu só aumento a dose mesmo, quando eu acho que é a farmácia de manipulação que não está colocando a dose certa, tá? Obrigada. Ainda bem que você lembrou da melatonina. Agora a gente vai falar o segundo tipo de cefaleia primária, né? Que é a cefaleia do tipo tensional. É a mais comum na população. Em geral, tem uma incidência maior na faixa etária aí de 30 a 40 anos, né? Está muito associada com estresse emocional, com fadiga, com cansaço, né? Então, e transtornos depressivos também ou ansiosos, né? Mais psiquiátricos. Não está associado com contração muscular, é uma cefaleia primária, então o problema está no neurônio, né? E ela tem uma associação muito frequente com a enxaqueca. A gente hoje tem uma tendência de considerar que a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensional é a mesma doença, só que em espectros diferentes. Então, deixa eu explicar melhor. Paciente que é jovem, em geral, vai ter uma cefaleia tipo migranosa, que dói, que o paciente fica lá incapacitado. Se a gente trata esse paciente, ele evolui para uma cefaleia mais do tipo tensional. Então, às vezes, tem uma crise de leve intensidade que não incapacita e tudo mais. Ou, pela própria idade, quando o paciente vai chegando por volta dos 45, 50 anos de idade, que é próximo da menopausa, ele evolui para um padrão mais tensional, né? Então, hoje, a ideia é mais que seja a mesma doença em espectros diferentes, né? Ou se está tratado ou não. Quais são os critérios? Então, é uma cefaleia que dura aí de 30 minutos até 7 dias. E daqui tem que ter dois desses quatro critérios. Então, ser bilateral, ser não pulsátil, em geral o paciente fala que é um peso, um aperto, uma queimação, né? E leve a moderada intensidade e não piora com a atividade física. Então, tem que ter dois desses quatro. E, em geral, não tem comemorativos, quer dizer, não tem foto e fonofobia, né? E não tem náuseas, né? Então, não pode ter náuseas e fotofobia, e se tiver algum comemorativo, vai ser só foto ou só fonofobia. Mas, em geral, não tem nenhum comemorativo desses. Lembrar, gente, que às vezes não tem aqueles critérios certinhos, porque é um paciente que já está tratando. Então, uma enxaqueca que a gente trata, em geral, vai ficar parecendo um pouco cefaleia do tipo tensional, mas não vai ter todos os critérios, porque o paciente está tratando, então modifica. Todos esses critérios que eu estou falando para vocês são de pacientes que não estão em tratamento, né? O paciente que está em tratamento muda muitas características deles. É uma cefaleia que, em geral, cronifica muito a cefaleia do tipo tensional, tá? Por quê? Em geral, os analgésicos, eles não melhoram esse tipo de cefaleia. E o paciente fica tomando um monte de analgésico para ver se consegue melhorar a cefaleia, né? E o abuso do analgésico acaba que cronifica a cefaleia do tipo tensional. Então, a gente, assim, cefaleia do tipo tensional tem que tirar analgésico. Tem que tirar, não tem jeito. É pior do que a cefaleia migranosa. E a gente vai dar preferência pelos antidepressivos aqui para o paciente. Então, tricíclico, a venlafaxina, a fluoxetina, o escitalopram são medicações excelentes para tratar a cefaleia do tipo tensional. E aquilo que a gente sempre fala nos ambulatórios, mudança do estilo de vida. O paciente tem que fazer atividade física para diminuir o nível de estresse, tem que fazer uma alimentação balanceada, porque todos aqueles alimentos para enxaqueca também desencadeiam crises do tipo tensional, principalmente café, chocolate, refrigerante, né? Os que são estimulantes, né? O difícil é isso, a gente conseguir que o paciente mude, né? Tudo, o perfil dele, para ele não ter que ficar dependente de medicação. Então, aqui, gente, é a mesma dose, tá? Eu não vou nem me ater muito. E o terceiro tipo de cefaleia primária é a cefaleia trigêmea autonômica. Esse é um grupo um pouquinho mais característico e é um pouquinho mais difícil, porque cada tipo dessas cefaleias tem um tratamento diferente. O que que vocês precisam saber? Cefaleia em salvas. Essa é uma cefaleia que cai em prova, sempre cai. Pelo menos uma das provas que vocês forem prestar em alguma residência vai cair cefaleia, em salvas, né?
E também porque é uma cefaleia que, quando chega na emergência, causa muita comoção, né? O paciente ele tem muitos sintomas, então a gente sempre acha que é um aneurisma, alguma coisa do tipo, né? O que que identifica esse grupo? São cefaleias que têm sintomas autonômicos associados. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar um geralzão primeiro. É uma dor que ela é exclusiva desse território. Então, pega a região do olho, temporal, retroocular, mas fica só aqui. Ela não vai para o outro lado, nunca, nunca alterna de lado. E ela não pega a cabeça inteira, fica só aqui. E nesse território, a gente vai ter sintoma autonômico. Então, o paciente vai estar com o olho vermelho, vai estar com rinorreia, vai estar com congestão nasal, vai estar lacrimejando, vai ter um Horner aqui, então vai estar com uma pupila caída, uma pitose palpebral, vai estar com uma miose no olho, né? Então, a face pode estar vermelha, pode estar sudoreica. Então, são cefaleias que pegam só esse território e tem sintoma autonômico. A gente tem 4 grupos: a cefaleia em salvas, que é o que vocês precisam saber, a hemicrania paroxística, esse outro grupo que chama Suna Sunct, e a hemicrania contínua. O que diferencia esses 4 grupos é o tempo em que elas acontecem, qual que é a duração e quantas vezes elas recorrem no mesmo dia, né? E algumas características autonômicas mesmo. É uma coisa bem mais específica do especialista, porque todas elas vão ter tratamentos diferentes e a gente precisa ter uma boa identificação. Para vocês é importantíssimo saber cefaleia em salvas. Então, a cefaleia em salvas é enxaqueca do homem. É muito incomum pegar salvas em mulher, muito, muito incomum. O Ronaldo fala, né, que nos 40 e poucos anos dele que ele foi chefe lá do ambulatório de cefaleia, ele pegou só 2 salvas em mulheres. Então, para vocês verem que é muito incomum. Apesar de que na literatura não é tão incomum na mulher, mas realmente a gente não vê salvas em mulher. E é uma cefaleia que pega pacientes jovens também, igualzinho uma enxaqueca do homem. O que que é característico? É uma dor muito grave. É a segunda causa de suicídio no mundo. É a pior dor de cabeça que a gente tem na neurologia. Por isso que chama muita atenção. Em geral, o paciente, ele chega urrando de dor, né, coitado. É só nesse território que eu falei para vocês. E tem uma duração aí de 15 a 180 minutos quando não tratada, tá? Essa duração que é o que define se é uma salva, se é uma hemicrania, se é uma Sunna-Sunct, né? 15 a 180 minutos. Vai ter pelo menos um sintoma autonômico associado do lado daquela face. Então, hiperemia ou lacrimejamento, congestão nasal ou rinorreia, a pálpebra fica edemaciada, sudorese da face ou da região frontal, miose ou pitose palpebral. E isso é muito importante. O paciente vai ter uma inquietação, uma agitação, que é uma coisa muito importante. Não dá para você examinar um paciente que está em salvas. Você tem que olhar para ele, falar, não, isso é uma salvas, tratar, para depois tentar conversar com ele, porque senão ele vai te bater. Então, aqui só falando. Então, essa é a foto de um paciente com cefaleia em salvas, né? É só de um lado do rosto. Vocês veem aqui que ele tá com uma síndrome de Horner, né? Tá com uma pitose palpebral, tá com uma miose, edema da pálpebra, tem uma hiperemia de conjuntiva, tá lacrimejando, tem rinorreia ou congestão aqui, tá bom? Não precisa ter todos, né, gente? Ter alguns, né? Ter pelo menos um, né? Tem sudorese dessa face, ela pode ficar mais hiperemiada, tá bom? Deixa eu só voltar para vocês essa foto aqui, ó. Essa é a foto do paciente que vai chegar para vocês na emergência. É um homem jovem que vai chegar de madrugada. E ele chega de madrugada não é por sacanagem, não é o paciente que está esperando ser de madrugada para ir. É porque, em geral, acontece na fase do sono REM, né? Que é mais ou menos 1 hora e meia depois que a gente dorme. Então, se o paciente dormiu umas 10, 10 e meia, vai chegar 1 hora da manhã para vocês, né? E, em geral, é um homem que fuma, tem uma associação bem importante com o tabaco e muito desencadeada por álcool. Ele vai chegar desse jeito, parecendo um monstro.
super agressivo, querendo meter a cabeça na parede, falando que tem alguma coisa no olho dele, né? Que ele vê um demônio ali, de tanto que dói, né? E com sintomas autonômicos, tá? Vocês precisam identificar porque precisa tratar ele antes de tentar pôr a mão nele. Essa imagem, né, define bem. Ele tá com uma máscara de oxigênio, que é um dos tratamentos que a gente tem para cefaleia em salvas. Então, como que a gente vai tratar esse paciente? Você olha para ele, você suspeita, você começa a tratar. Coloca ele, a gente tem 3 tratamentos, cada um agudos, né? Cada um vai resolver em torno de 1/3 dos quadros. O primeiro, oxigênio. Você põe ele com oxigênio a 100%, de 7 a 14 litros por minuto, né? Sentado, com a cabeça fletida e com a máscara. Em 2, 3 minutos, gente, o paciente já passou a dor de cabeça dele, tá? Mas pode deixar até 15 minutos aí para não voltar a dor. Uma outra forma de tratar é a gente usar um triptano, então um Sumax, por exemplo. Sumax intranasal, né? Porque o que a gente põe por boca demora em torno aí de meia hora para fazer efeito, né? É a segunda causa de suicídio, a gente não pode deixar o paciente meia hora com a dor, né? Então a gente pode usar ou o Sumax subcutâneo, que faz efeito aí em 15 minutos, e o intranasal, que faz efeito aí em 5 minutos. Não tem no SUS. Então, ou você carrega, ou a gente vai usar as outras opções mesmo de tratamento, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, tiraria 1/3 dos pacientes aí da crise. E outra opção é a gente fazer bloqueio do gânglio palatino, igual a gente faz lá para enxaqueca, que a gente faz lidocaína intranasal, do mesmo jeitinho, só que só daquele lado que o paciente tem dor, não precisa fazer dos dois lados. Resolve muito, tá? Então, a gente vai pôr o paciente no oxigênio, se não passou, a gente vai fazer lidocaína intranasal para ele, porque a gente não vai ter triptano na emergência, tá? Beleza, o paciente saiu da crise, só que você não pode mandar ele para casa sem nada, porque esse paciente vai voltar e é muita dor, né? A gente tem 2 opções de tratar esse paciente. A primeira, com certeza, é o Verapamil. É a droga de escolha para cefaleia em salvas. Isso cai muito na prova, viu, gente? Porque é uma medicação de primeira linha para salvas e terceira linha para migrânia, né? O comprimido tem 80 miligramas. Daí a gente vai fazer assim: fala para o paciente começar com meio comprimido 2 vezes ao dia, 2, 3 dias, só para se adaptar. Aí aumenta para um comprimido 2 vezes ao dia, então 160 miligramas. Aí depois de uma semana aumenta para um comprimido 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, tá? O tratamento vai demorar em torno de 10 a 15 dias para fazer efeito. Você não pode deixar 15 dias o paciente com umas salvas. Então, a gente faz um tratamento que chama de transição, que é para o paciente não ter crise nesse meio tempo. A gente pode usar ou corticoide, que é muito legal, você passa a prednisona mesmo, de 20 miligramas, em torno de 60 miligramas, né, por dia, por 5 dias. Pede para o paciente tomar 3 comprimidos de manhã por 5 dias. Ou, o que é muito fácil, resolve muito, é a gente fazer infiltração dos nervos occipitais, que é uma coisa super simplesinha e que bloqueia realmente a dor do paciente. Você só faz a infiltração com lidocaína, no subcutâneo aqui do nervo occipital maior, só do lado daquela dor, tá bom? Então é isso, a gente trata, tira o paciente da crise, a gente já manda ele para casa, ou com corticoide, ou tendo feito a infiltração do nervo occipital, e já manda para casa usando o Verapamil. O Verapamil, a única coisa é que ele é um bloqueador de canal de cálcio, né? E ele pode aumentar um pouquinho o intervalo QT. Então, em geral, eu peço um eletro para ele antes de começar, tá? Outra opção para quem não vai poder usar verapamil por ser cardiopata, né? Enfim, é o lítio, que o lítio é uma medicação bem interessante também, mas tem mais efeito colateral. Tem outras medicações? Tem. Aí eu mandaria para o especialista, porque, por exemplo, a lamotrigina a gente pode usar também, né? Mas o ideal seria a gente passar uma primeira linha e, se não resolver, eu mandar para especialista. Quanto tempo eu mantenho? Em geral, a cefaleia em salvas é uma cefaleia episódica, quer dizer, não é crônica. Ela dura em torno de 12 semanas. Então, a gente mantém a medicação em torno de 3 meses, tá? Aí a gente tira no período. Tem paciente que é crônico, igual enxaqueca, que tem sempre? Tem. Nesses casos, a gente vai ter que manter sempre a medicação, tá bom? E se, por exemplo, chama cefaleia em salvas porque ela vem de tempos em tempos, né?
paciente fala assim: olha, todo outono e primavera eu tenho crise, muito comum ser desencadeado na época da primavera e do outono, né? Você começa um mês antes a medicação, do período que o paciente fala que tem a crise. Ou, por exemplo, ele fala assim: ai, todo dia, todo mês de janeiro eu começo a ter crise. Você começa um tempinho antes. Ela tem essa característica de ser sazonal, então ter associação com a época, né, do ano, né, primavera principalmente, né, ou de ser a cada 3 anos, a cada 4 anos, e o paciente vai te falar qual que é o período das salvas dele. Aí você mantém por 3 meses. Bom, aqui depois, gente, eu vou deixar o caso para vocês lerem em casa. Mas esse caso é de uma paciente que ela tinha uma cefaleia do tipo tensional, começou a fazer abuso de analgésico, e até que a cefaleia dela foi evoluindo para muito crônica e incapacitante. Então, ela tem uma cefaleia do tipo tensional, que foi transformada por abuso de analgésico. Aí aqui pergunta, como que a gente trata, né? Então, esses são diagnósticos, cefaleia do tipo tensional com abuso de analgésico. Como que a gente trata, né? Para a gente tirar o analgésico do paciente, não adianta a gente só pedir para o paciente ficar sem analgésico, ele não consegue. Então, a gente usa 3 medicações para fazer essa retirada. Vocês viram a gente fazendo isso no ambulatório. Então, você fala para o paciente: olha, você não vai tomar mais analgésico a partir de hoje. Você já começa com uma medicação profilática, dependendo do tipo de cefaleia. E a gente pode usar 3 medicações para aumentar o limiar de dor do paciente. A primeira, corticoide. A gente passa uma dose aí em torno de 40 a 60 miligramas por dia. A dose certa de literatura é 1 miligrama por quilo, que seria a dose de pulso, mas não precisa de dose tão alta. Aí você passa 60 miligramas de manhã de prednisona, mantém por 5 dias. Nesse período a gente vai conseguir zerar a dor de cabeça do paciente e você já entrou com o profilático e ele já parou de tomar analgésico. Outras 2 opções seria a gente usar clorpromazina, oral mesmo. Então você passa assim, 25 miligramas 2 vezes ao dia, ou só à noite também, por um período aí de uns 10 dias. Ou Aldol, passa Aldol 1 miligrama à noite também por uma semana. A gente consegue aumentar o limiar de dor. E isso, gente, não é só para enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional. Ó, por exemplo, paciente que tem tumor de base de crânio, dói muito, né, tumor de base de crânio. A gente não vai deixar o paciente com dor, né? Então a gente pode também usar clorpromazina ou Aldol para esses pacientes, né, para conseguir que ele diminua o uso de analgésico e melhore a dor de cabeça, né? E o que que a gente deve fazer nessa consulta? Orientações, que são essas do abuso de analgésica, dos alimentos, tudo, e começar uma medicação profilática. Então, no caso dessa paciente que vocês vão ver, era uma paciente que ela tinha insônia também. Então, o tricíclico seria uma excelente opção para ela usar uma amitriptilina, né, por exemplo. E nesse grupo de cefaleias primárias, a gente tem essa classe que chama outras cefaleias primárias, que são essas: cefaleia primária da tosse, do exercício, da atividade sexual, explosiva primária, por estímulo ao frio, por pressão externa, primária tipo guinada, numular, hípnica e persistente diária desde o início. O que vocês separam nesse grupo? Todas elas são cefaleias primárias, mas todas elas têm sinais de alarme. Então, quais são os sinais de alarme? Uma cefaleia que acorda o paciente durante a noite, uma cefaleia que tem quando tosse, quando faz esforço físico, na atividade sexual, no orgasmo, né? Ou então explosiva, que do nada o paciente tem aquela pontada imensa na cabeça, né? Isso chama explosiva, né? Cefaleia em thunderclap headache, que chama, né? São todos sinais de alarme. A gente sempre precisa investigar essas cefaleias. Com o quê? Vai depender do tipo da dor. Então, por exemplo, a hípnica, que é uma cefaleia comum de acontecer, que desperta o paciente à noite, a gente tem que ver se o paciente não tem hipertensão intracraniana. Então, a gente vai investigar principalmente com uma angiotomografia venosa, para ver se não tem trombose. E um líquor, para ver se não tem hipertensão intracraniana ou infecção associada. Cefaleias que são vasculares, que a gente chama, então, assim, do esforço físico, da atividade sexual, da tosse, a gente precisa investigar se não tem uma formação arteriovenosa. Então, em geral, a gente vai pedir uma angiotomografia arterial para esse paciente, tá bom? Então, aqui são as cefaleias que são associadas com esforço físico, que a gente chama de vasculares.
cefaleias que estão associadas ao estímulo físico. Então, ó, estímulo por frio ou pressão externa. Estímulo por frio, em geral, a gente tem que descartar se não tem rinocinusite crônica, se é um paciente que tem rinite. Em geral, ó, depois que a gente descartou, não tem essas causas, usar um corticoide nasal é o suficiente. Pressão externa é o paciente que usa arquinho, né? Em geral, pode ser uma cefaleia primária, mas pode ser secundária à pressão mesmo. Paciente que prende o cabelo com muita força ou usa arquinho. Vai ser orientações. A gente pode usar aqui na pressão externa alguma medicação para dor neuropática, por exemplo, gabapentina, tricíclico, né? Mas em geral, só orientação é suficiente. Cefaleia epicraniana é que assim, é uma dor aqui. O paciente fala assim, é uma bolinha que dói aqui na cabeça. A gente tem que ver se não é infiltração de tumor, se não tem alguma lesão ali na tomografia. Mas, quando é primária, se a gente fizer uma infiltração mesmo com lidocaína, resolve a dor do paciente naquela tomografia, né? E a cefaleia hípnica, que é do sono, que a gente tem que descartar a hipertensão intracraniana e tem que descartar também se não tem a apneia do sono, mas em geral é uma cefaleia primária, que se a gente usar um beta-bloqueador, por exemplo, propanolol, é o suficiente, né, para o paciente ficar sem dor. E esse último grupo, que chama cefaleia persistente diária desde o início, que é uma dor que o paciente fala assim, olha, eu comecei a minha dor no dia 7 de dezembro de 2020 e desde então eu tenho dor de cabeça todos os dias. Nada passa, mas ela também não piora. É o pior tipo de dor de cabeça que a gente pega. A gente tem pego esse tipo de dor de cabeça pós-Covid, né? Então, para vocês perceberem, a gente tem que descartar causas secundárias. Então, infiltração tumoral, hipertensão intracraniana, tá? Infiltração de meninge, né? A gente vai ter que fazer líquor, fazer uma ressonância nesse paciente. Mas, em geral, vai ser uma cefaleia primária, dificílima de tratar. Vocês vão começar usando tricíclico, aí vocês vão associar uma medicação para dor neuropática, então uma uma pregabalina, aí vocês vão tentar associar uma lamotrigina, uma carbamazepina, o paciente não melhora com nada. Pode tentar usar a venlafaxina, né? É uma dor bem difícil de tratar. Em geral, vai precisar do especialista, porque a gente tem que usar muitas drogas para melhorar o paciente. E essas outras cefaleias, né? Então, o que é importante a gente saber? Que, em geral, ela não vai ter outras cefaleias primárias, não vai ter uma lesão estrutural causando a dor. Em geral, é primária mesmo, é problema do neurônio, né? Só que é sempre obrigatório a gente realizar uma investigação para ver se não é secundária, essas secundárias que eu falei para vocês. Não tem nada, a gente vai tratar como primária. E como que a gente trata? Em geral, as cefaleias que são vasculares, né, que são aquelas do esforço físico, a indometacina resolve. A indometacina a gente precisa mandar manipular, o paciente não consegue mais comprar hoje em dia em farmácia, né? Mas você passa, por exemplo, cefaleia da atividade física. Às vezes, tinha um de vocês que me contou que tem cefaleia da atividade física. A gente pode mandar prescrever indometacina, 50 miligramas, e falar para o paciente, olha, meia hora antes de você fazer atividade física, toma ela, que não vai dar dor de cabeça. Isso depois que a gente investigou, claro, né, gente? Ou, por exemplo, paciente que tem cefaleia da atividade sexual. Você investigou, não tem nada? Meia hora ou uma hora antes de namorar, você toma uma indometacina, né? Você pode usar beta-bloqueador para quem tem muita crise. Ah, o paciente faz atividade física todo santo dia e tem dor todo santo dia. Então, passa um propanolol, por exemplo, né? E tem outras cefaleias, por exemplo, a hípnica, que é do sono, né? Propanolol também, né? Então, em geral, são essas medicações, viu, gente? É que tem tanta cefaleia específica, se não melhorou com essas medicações, encaminha para avaliação do especialista, tá? E as cefaleias secundárias, que são as que a gente mais tem medo, mas que, em geral, são secundárias a causas que não põem risco de morte para o paciente. Quais secundárias que são muito comuns? Cefaleia cervicogênica, que é por problema radicular. Não sei se vocês lembram, mas o nervo que inerva a cabeça, que é o nervo occipital, ele vem lá de C3, C4, das raízes cervicais C3, C4. Então, um paciente que tem uma doença radicular, uma compressão lá na medula, ou lá da raiz, né,
pode ter esse tipo de dor de cabeça. E é uma cefaleia secundária, quer dizer, está sendo secundária uma lesão estrutural, mas não é que impõe risco de morte, mas é muito incapacitante. E só vai melhorar se fizer fisioterapia ou cirurgia, né, ou medicações. Então é muito comum. Cefaleia por abuso de cafeína ou analgésico, né, muito comuns também. E não impõe risco de morte, mas a gente tem que tratar especificamente ela. E a outra causa que a gente pega muito, cefaleia por transtorno psiquiátrico. Paciente que é ansioso, paciente que é deprimido, ele vai ter dor de cabeça. Ou paciente que tem sintomas somatiformes, né? E enquanto a gente não tratar a doença psiquiátrica, o paciente não melhora. Aí não adianta a gente ficar dando lá um propanolol para enxaqueca se o paciente é todo deprimido, se é todo ansioso, né? A gente vai ter que tratar a doença psiquiátrica de base. E tem as cefaleias secundárias que são mais clínicas, né? Então, por exemplo, um acidente vascular cerebral, uma hemorragia subaracnoide, uma infecção, uma hiponatremia, uma hipernatremia, uremia, tudo isso dá dor de cabeça. A gente vai ter que tratar a causa de base. E a gente vai pensar que é secundária a essas etiologias quando está associado intimamente com o evento. Então, por exemplo, o paciente está urêmico dialisando e está com dor de cabeça. Poxa, provavelmente uma cefaleia secundária essa uremia. O paciente está com uma meningite, está com dor de cabeça. Poxa, deve ser associado com a infecção. Então, tem essa característica, né? De ser uma cefaleia nova, diferente da prévia e que está intimamente associada temporalmente com uma doença, né? Então, uma cefaleia secundária, tá? Mas lembrar que nem todas as cefaleias secundárias impõem risco de morte, mas elas precisam ser tratadas. Aqui são as características, né? Mas é basicamente isso: é uma cefaleia nova que aconteceu com uma relação temporal com uma outra doença diagnosticada. Pensar. Como que a gente pensa que é uma cefaleia secundária? Todo paciente que tem aquele SNP, então, por exemplo, tem comorbidades que aumentam o risco de ser secundário. Paciente imunossuprimido. Gente, mesmo que o paciente tenha uma enxaqueca clássica, paciente imunossuprimido, é transplantado, usa imunobiológico, ele precisa colher um líquor. Porque pode ser que seja infeccioso, por exemplo, pode ser que ele esteja com hipertensão intracraniana e fazendo uma cefaleia do tipo tensional ou uma cefaleia do tipo migrânia ser secundária. O paciente que usa alguma medicação de risco, Marevan, por exemplo. Paciente que é etilista, que aumenta muito o risco de fazer hemorragia intracraniana. Ou os pacientes que têm sinais de alarme mesmo, né? Que a dor desperta pela madrugada, é completamente refratária à analgesia, ou o óbvio, que tenha algum déficit neurológico ou um déficit de exame físico. O paciente está com febre, está com dor de cabeça, não deve ser uma enxaqueca, né? Ou o paciente ele está com um edema de papila, né? Por isso que é interessante fazer fundo de olho, né? Então, não é uma dor de cabeça qualquer, né? Então, é bom senso, né? Cefaleias secundárias, né? E para terminar, na terceira parte da classificação internacional de cefaleia, tem esse grupo que são neuropatias cranianas dolorosas. Nela tá as lesões de nervos cranianos ou outras dores faciais. Aqui o típico que a gente precisa saber é a neuralgia do trigêmeo. É das dores mais graves que a gente tem na medicina. É uma dor excruciante, gente. Ou é cefaleia em salvas, ou é neuralgia do trigêmeo. Às vezes é difícil a gente diferenciar essas duas condições, né? Como que a gente diferencia uma neuralgia do trigêmeo com uma cefaleia em salvas, por exemplo? A cefaleia em salvas é nesse primeiro território do nervo trigêmeo, é sempre aqui. A trigeminal, em geral, é no segundo e no terceiro ramo, tá? Pode acontecer no primeiro ramo? Pode. Mas se já aconteceu no primeiro ramo, a gente tem que pensar que pode ser infiltração tumoral, tá? Porque o típico mesmo da nevralgia do trigêmeo é ser segundo e terceiro ramo. A nevralgia do trigêmeo é uma dor muito rápida, é de segundos. Choque, 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 para. Choque, 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 para. A cefaleia em salvas, ela dura aí de 15 a 180 minutos. Então, dor, 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 pelo menos 15 minutos. Para, aí vai se repetir até 6 vezes ao dia, as salvas. A nevralgia do trigêmeo são centenas de vezes ao dia. E a nevralgia do trigêmeo, ela tem desencadeantes. Então, é quando bate vento, é quando o paciente mastiga, é quando o paciente come, é quando ele toca na face. Então, tem triggers que não tem na cefaleia em salvas, tá?
Então, como eu falei para vocês, o mais comum é que seja no segundo e no terceiro ramo. É incomum trigeminal no primeiro ramo. Se aconteceu no primeiro ramo, a gente vai pensar sempre que é secundário. A infiltração de tumor, compressão tumoral, diabetes, infecções, por exemplo, sífilis, Lyme, esclerose múltipla, né? E os outros ramos é mais comum de ser ou primárias do tipo diabetes, né, infecção, tudo mais, ou o que é mais comum, 50% dos casos, é uma compressão do nervo lá dentro do tronco. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. 50% dos casos é pela compressão do nervo pela artéria cerebelar superior. A gente chama isso daqui de conflito neurovascular. Aí é uma cirurgia simples que o cirurgião faz, que ele coloca uma esponja de teflon protegendo o nervo, para que o vaso não fique tocando ali no nervo trigêmeo, porque cada vez que ele toca, que pulsa, né, a frequência cardíaca, dá a dor, tá? Então 50% dos casos vai ser por conta disso. Tem que fazer um diagnóstico diferencial aí com trigêmeo autonômica, como eu falei para vocês, principalmente as salvas. É muito comum ser pós-trauma por lesão do nervo trigêmeo ou pós-herpética. Precisa fazer esse diagnóstico diferencial, porque na pós-herpética a gente precisa tratar o herpes, né? Não só a dor. E o tratamento, em geral, é um tratamento difícil. Vai precisar de um especialista, né? Vocês vão começar aí com tricíclico, que seria o que eu começaria, mas ou um anticonvulsivante. A medicação de primeira linha, que é a primeira opção de literatura, é carbamazepina, né? A gente vai usando, vai aumentando a dose, em geral não resolve. Aí a gente vai ter que associar um tricíclico, uma metriptilina, uma nortriptilina, aí não resolve. Aí você vai pegar e vai associar uma gabapentina para esse paciente, não resolve. Aí nesse tempo a gente está esperando fazer a ressonância, né? Com essa sequência que chama CIS-3D, que é para conseguir identificar pequenas alterações no tronco cefálico. Se tem um conflito, encaminha para a neurocirurgia para abordar. Outra opção é fazer toxina botulínica. Como é só de um lado, em geral dá uma assimetria na face, mas é uma opção interessante para a nevralgia do trigêmeo. Gente, acabou a aula. Aí eu coloquei aqui algumas questões de prova de residência, tá? Aí eu vou pedir para vocês me falarem o que que vocês acham das questões. Responder, né? Então, uma mulher que tem 25 anos, ela busca atendimento porque tem uma cefaleia temporal esquerda, pulsátil, com início a 24 horas. Ela tem náusea e veio precedida de uma hemianopsia homônima à direita, tá bom? Que durou 30 minutos, com resolução espontânea na hora que começou a dor. Então, eu tive uma alteração visual, durou 30 minutos e depois começou a dor, tá bom? No momento, ela está com foto e fonofobia e tem crises semelhantes. Ela traz uma tomografia de crânio normal, que foi realizada há 3 meses. Tem uma periodicidade média de 2 a 3 crises por mês e dura 2 dias cada crise, acompanhada de insônia, tá bom? Então, ela preenche critérios para uma migrânia. Então, ó, começou numa idade antes de 35 anos, a dor dela dura de 4 a 72 horas, é hemicraniana, pulsátil, de forte intensidade, não fala da atividade física aqui, pelo menos que eu tenha lido, mas não precisa ter todos os critérios, é 2 de 4. E tem comemorativos, foto e fono, né, náuseas e ou vômitos, tá bom? E é uma migrânia com aura. Ela tem uma alteração visual que dura aí de 5 a 60 minutos, ou 15 a 60 minutos, dependendo de qual literatura vocês lerem, né? Qual que é o tratamento? Aí eu quero que alguém responda. E é aquilo que eu falo no ambulatório. Qualquer um desses remédios, gente, tá certo. Todos eles. Aí tem que ter um porquê da gente usar. A gente pode jogar num saco e pegar um remédio. Pode, vai tratar a enxaqueca do mesmo jeito. Só que, em geral, a gente tem que ver o perfil de efeito colateral e de benefício para o paciente, tá? Então, nessa paciente, qual medicação vocês iniciariam? Ela tinha insônia, professora? Ah, então eu colocaria D, eu acho. Exatamente. Então, todas estão certas aqui, gente. Mas é qual que é o perfil, né? E é desse jeito que vai cair para vocês em prova. Ó, essa é o que vai cair mesmo. Você falar em salvas.
falar qual que é verdadeira ou falsa. Tem mais em mulheres na faixa etária de 20 a 40 anos? Não, é mais em homem. Exato. A dor é excruciante, unilateral e se localiza na região periorbitária? Sim. Isso. E a dor é acompanhada de sintomas autonômicos ipsilaterais, como lacrimejamento, hiperemia conjuntival e rinorreia, né? Tá certo, né? Então tá. Aí a próxima questão que é mais importante. Ah, não, é outra, mas é essa daqui que tem duas questões. Então, é uma cefaleia em salvas, requer tratamento mais efetivo, porque ela é de forte intensidade. Aí, leiam para mim aí e vê qual que é a melhor alternativa. Acho que é a letra A, né, professor? Isso. Ó, por quê? Em geral, a gente tem que usar um triptano subcutâneo ou intranasal, porque o oral demora muito para fazer efeito. Aí a gente pode fazer oxigênio para o paciente ou fazer bloqueio do gânglio esfenopalatino, né? Jogar lidocaína intranasal, né? E a medicação de escolha de profilaxia é verapamil e lítio. O que está errado nas outras é que, ó, por exemplo, tricíclico não é profilaxia para salvas. A gente até poderia usar um triptano oral, mas não é, né? E a gente não faz um tratamento de profilaxia com triptano, viu? Triptano, gente, a dose máxima é de 3 comprimidos por semana ou 2 comprimidos no dia, né? Porque senão faz, como faz vasoconstrição periférica, a gente pode fazer isquemia de dedo, isquemia de ponta de nariz, pode fazer infarto, né? Então não é uma medicação que pode usar muito, né? É só uma dose ou outra, né? Professor, Oi. só uma dúvida. Em que momento a gente usa derivados de ergot? Olha, o derivado de ergot é para, que é tipo Maxalt, assim, é para enxaqueca, né? Mas ele tem muito efeito colateral. Então, assim, a gente não usa mais, né? O que a gente pode usar é triptano. Então, se o paciente tiver uma migrânia sem aura, com aura não é uma contraindicação absoluta, mas aí eu deixaria para o especialista, porque assim, não pode usar se o paciente tiver nenhum outro fator de risco. Ah, a paciente é obesa, a paciente fuma, a paciente faz um pico hipertensivo a cada 3 anos, ou o paciente usa anticoncepcional com estrógeno, aí já não teria mais indicação se o paciente tem aura com migrânia, uma migrânia com aura, né? Sem aura, a gente pode usar os triptanos. O ergot pode usar, mas não é uma medicação tão efetiva e tem muito efeito colateral, né? Então, assim, de escolha é o triptano ou então um anti-inflamatório, que é o que mais segura, né, as crises. Por que que a gente usa naproxeno no ambulatório? O naproxeno, ele faz efeito rápido, em torno de 30 minutos, e ele segura por 12 horas. Poderia ser cetoprofeno, por exemplo? Pode. Só que o cetoprofeno, ele tem uma meia-vida muito curta. Então, o paciente, vai ficar 6 horas boa e depois vai voltar a crise, né? E ele demora para fazer efeito. Então, é mais por conta disso que a gente usa naproxeno em vez de outro anti-inflamatório. Mas, você tá lá no posto, quer usar nimesulida? Pode usar também. Quer usar cetoprofeno? Pode, né? O triptano tem que ser pessoas mais orientadas. Porque você imagina falar para os nossos pacientes lá do ambulatório que usa 3 cartelas de Dorflex por mês, que ele vai poder usar no máximo 3 Sumax por semana. Ele não vai usar, aí ele vai voltar com uma complicação do nosso tratamento, entendeu? Então, é uma medicação que é para pessoas um pouquinho mais orientadas, triptano. Obrigado. Professora, Oi. só deixa eu perguntar uma coisa. Caso ele esteja com a profilaxia e mesmo assim ele tenha crise, aí você recomenda assim, ele ir para o pronto-socorro, né? Ou a gente pode passar alguma coisa para ele ir para casa durante as crises? Ah, pode, vixe. Então, aí assim, até a gente ajustar bem as crises, a gente passa o Sumax intranasal. O Sumax intranasal, ele vem com 2 doses. Ele é caro, custa R$ 80, né? Mas o paciente teve crise, ele joga um puff ali do lado da narina, a crise já passa em 10, 15 minutos, né? Então, orienta isso mesmo, o paciente. Ou paciente para emergência usar oxigênio, né? Mas assim, pro meu paciente, eu já deixaria prescrito um Sumax intranasal.
Tá certo, obrigada, professora. Nada. É um remédio caro, então às vezes o paciente prefere ir para o pronto-socorro, né? Então, essa questão, né? Paciente de 38 anos de idade tem dor de pontada de forte intensidade na região retroorbitária direita, com duração de aproximadamente 30 minutos, que o despertou durante a madrugada. Também tem lacrimejamento e congestão nasal ipsilateral. Teve um episódio semelhante há 6 meses. Então, é um homem jovem com uma cefaleia que tem todas as características de uma cefaleia em salvas e tem as salvas a cada 6 meses, né? Então, é uma cefaleia em salvas, né, gente? Lógico, é que agora já ficou repetitivo. E o tratamento sintomático na fase aguda é o oxigênio, né? Tá vendo? Aqui eles colocaram uma dose mais alta, de 12 a 15. É de 7 a 14 litros, 15 litros, né? Com balão reinalante 100%, por 15 a 20 minutos. Essa já é uma questão de uma cefaleia secundária, tá? Aí vocês vão me falar por que é secundária. Então, ó, paciente que tem 35 anos de idade, não tem comorbidades ou queixas prévias. Tem uma cefaleia holocraniana de moderada intensidade, contínua, opressiva, com início há 5 semanas. Está tendo turvação visual bilateral de início recente, além de sudorese profusa vespertina. A tomografia de crânio sem contraste não teve alteração. Só que o líquor teve uma pressão de abertura, uma pressão inicial de 32 centímetros de água. O normal, gente, é até 20. Assim, se for colher o nosso, por exemplo, o nosso tá ali 8, né, por aí. Paciente muito obeso, 20, por aí, né? Mas no máximo 20, para questão de prova, e até para vida, né? Mas o normal é tá 8, 10 por aí. Tá com 284 células. Isso daí são células de defesa, né? Leucócitos, né? O normal é até 2 no máximo. E tem mononucleares, né? Então são neutrófilos. A glicose está de 32. Em geral, a nossa glicemia do líquor é 2/3 da sérica. Então, em geral, é uma glicemia de 60 aí, para vocês colocarem na cabeça assim para a prova, né? Uma glicemia de 60, uma pressão de abertura de 20. E a proteína do líquor está de 86. O normal é até no máximo aí 45. Mas, igual eu falei, o nosso vai estar mais baixo, né? Mas máximo aí 45. Aí, qual que é o diagnóstico, gente? E me falem por quê, tá? Eu ponharia meningite tuberculosa, professora. Isso. Porque o número de células não está tão alto e a proteína está bastante elevada, mas também acho que ficaria maior na bacteriana. E acho que é mais por isso. E a glicose está baixa também, né? Isso. O que é típico aqui, né, do líquor, hipertensão intracraniana. O paciente está com uma hipertensão intracraniana, né? Pressão está de 32. O que faz hipertensão intracraniana, gente? Ou é trombose. Ai, só um pouquinho. Oi, seu Carlos. Alô? Alô? Bom dia. Tô descendo aí. Tá? Obrigada. Tchau, tchau. Ai, gente, chegou a minha encomenda, por isso que eu adiantei a aula. Mas é só falar para vocês. Então, a hipertensão intracraniana acontece ou na trombose, que é a próxima questão, a trombose venosa cerebral, ou em infecções por tuberculose e criptococose. São as principais causas. Então, vocês viram hipertensão intracraniana, é trombose, ou é tuberculose ou criptococose. Na neurologia, a gente pensa assim também. Então, a gente tem que ter coisas bem diretas na cabeça, né, para a gente pesquisar. E esse, gente, é a menina que tá com uma trombose venosa cerebral. Como eu tô com um pouquinho de pressa, só vou falar para vocês por quê. Ó, a pressão intracraniana tá de 49, tá muito alta, ela tá com uma hipertensão intracraniana. E o líquor é praticamente normal, ela tem 3 leucócitos, a proteína tá normal, a glicose tá normal. Só que ela fez uma tomografia e foi observado que tem uma área de não opacificação pelo meio de contraste no seio sigmoide à direita. O seio sigmoide à direita é um seio venoso que, quando ele não está contrastando, não está passando contraste lá dentro, isso é típico de trombose venosa cerebral. E o que ela tem de fator de risco? É uma menina que é puérpera,
tá bom? Então, puerpério com cefaleia, alteração visual, a gente pensa hipertensão intracraniana, trombose venosa cerebral, tá bom? Aí eu vou passar a aula para vocês e vocês veem tudo isso com calma. Muito obrigada, professora. Obrigado, Obrigada, professora. professora. Obrigada. E agora a hora que eu interromper a gravação, ela vai... Ah, tá.